Boas, neste vídeo quero falar acerca do falso dilema, a falácia do falso dilema ou da falsa dicotomia, muitas vezes. Acontece quando existe uma limitação propositada ou não das alternativas que uma pessoa tem para escolher num diálogo racional, num debate dialético, mas não só. Claro que isto tem um sentido próprio, isto acontecer. Em termos formais, o que acontece é se A é verdadeiro, B é falso. Se B é verdadeiro, A é falso, como se só pudesse ser ou boi ou vaca. O verdadeiro ou falso. Ou certo ou errado. Aquela pessoa ou é boa ou é má. Como se a pessoa não pudesse ser boa numas coisas, má noutras. Por exemplo, ou estás a favor de mim ou estás contra mim. Isto é quase uma manipulação. Ou aderes à praxe ou és anti-praxe. Como se a pessoa pudesse simplesmente não aderir por não concordar com determinados primos. Não quer dizer que seja contra a existência de alguma coisa, por exemplo. Estou a dar este exemplo, o exemplo da praxe, por exemplo. A falácia que pode ser gerada à volta disso. É como eu ir ao restaurante e ter dois pratos, por exemplo. E de repente tem. Você pode comer ou feijoada ou cozida à portuguesa. Se uma pessoa escolher, por exemplo, feijoada, será necessariamente anti-cozida à portuguesa? Não, a pessoa pode ter preferido naquele momento comer feijoada, simplesmente. Não tem de ser anti-cozida à portuguesa porque escolheu feijoada. E isto acontece com muita frequência. Quando as pessoas querem manipular, colocam, normalmente é com uma dicotomia, pode ser com duas alternativas apenas. Quando as pessoas querem manipular ou aceitas o país como ele está, ou ou votas ou aceitas o país como ele está, ou seja como for. Uma pessoa, ou aquela pessoa ou é boa ou é má. Ou eu sou bom ou eu sou mau. Ou faz isto ou fazes aquilo. Como se não houvesse intermédio. Ou concordas comigo ou estás errado. Claro que isto também pressupõe outras coisas. Ou concordas totalmente comigo ou estás errado. Como se não houvesse o intermédio. A grande questão é, além de quando uma pessoa quer manipular e às vezes coloca a questão no sentido tendencioso, ou quando simplesmente há um pensamento falacioso de que algo tem de ser ou só assim ou só assado. Como se não houvesse um intermédio, como se não pudesse ter um bocado disto, ter um bocado daquilo, como se não houvesse simplesmente um meio termo. E é falacioso. Não é necessariamente em todos os casos. Vamos imaginar que para votar só existem dois candidatos. Claro que eu só poderei escolher este ou aquele. Mas também seria falacioso eu escolher um e a pessoa ou escolhes um ou se escolheres um estás completamente contra o outro. Não, uma pessoa pode escolher um porque mediando uma data de variáveis percebeu que se calhar num enquadramento geral, aquela pessoa é melhor, ou está melhor, mais apta para desempenhar determinada função. Não quer dizer que ela concorde com tudo o que essa pessoa faz. Ou que seja contra tudo o que a outra pensa. E estas dicotomias acontecem com muita frequência. Estas dicotomias, estes falsos dilemas, em que não é necessariamente um dilema. A pessoa cria um dilema que não existe. Às vezes para manipular. Ou estás a favor de mim ou estás contra mim. A pessoa tem de assumir que, se por alguma razão não estiver a favor por não concordar com determinadas premissas, estará necessariamente contra. E como a pessoa, por alguma razão, se for amiga, não quer mostrar que está contra e que não quer ver essa pessoa amiga como adversário, então ela, pronto, eu estou a favor. Não, mas nem tudo tem de ser o a favor ou contra, o certo ou errado, o boi ou a vaca. Há meios termos. Uma pessoa pode estar a favor de umas coisas, mas não estar a favor de outras. Uma pessoa pode estar contra umas coisas, mas não estar contra todas as coisas. E temos de aprender a analisar e perceber que as coisas às vezes têm mais variáveis do que possam parecer. Do que possa parecer à primeira vista. E às vezes é só uma questão de manipulação. Por vezes até inconsciente. Dizer ou estás a favor de mim ou estás contra mim. A pessoa sente-se, se for uma pessoa conhecida e amiga, sente-se quase obrigada a estar a favor. Porque se for contra, não quer criar inimizade. Isto acontece com alguma frequência. Ou apoias aquela pessoa ou estás contra ela.
Ou então, se a pessoa. Ou então cria-se também este. Se não fizeres caridade naquele momento, significa que és má pessoa. A pessoa pode fazer muita caridade e naquele momento achar que, pronto, tem suas limitações e não pode fazer tudo. Ela não tem de ser só má pessoa. É quase que isso pode ser uma manipulação. Ou vais agora fazer caridade, ou então és má pessoa. Portanto, tens de escolher uma ou outra. Então a pessoa sente-se manipulada, sente-se coagida para fazer, entre aspas, caridade só porque não quer parecer má pessoa. Porque quase como se só houvesse essas duas opções. Ou faz caridade e és boa pessoa, neste momento, ou não faz aquela caridade em específico e és má pessoa. Quando a vida tem muito mais variáveis que uma pessoa possa às vezes imaginar. Portanto, temos de ter cuidado com essas dicotomias ou com esses falsos dilemas que muitas vezes são falaciosos. Principalmente quando existe a capciosidade, quando existe o significado estrito da palavra falácia, que vem de faleira, que significa enganar. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão filosófica. Se uma pessoa quiser saber mais acerca da falácia do falso dilema ou simplesmente a falsa dicotomia, é só ir ao Google ou ao YouTube e estudar mais. Ou então, não sei se estará numa obra que eu recomendo de falar, de lógica informal, de Douglas Walton, poderá falar isso, não sei. Mas é uma referência que eu tenho para estudar as falácias, por exemplo. Mas uma pessoa no Google encontra facilmente várias coisas. E deve ter atenção no dia a dia para não cometer este tipo de enganos, de falácias, de erros, de seja o que for. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like porque é importante fazer crescer o canal e cumprimentos filosóficos.